Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 12, do verso 24 em diante. Os irmãos acharam? Amém? Diz assim: da tribo de Judá, 6.800 guerreiros armados com escudo e com lanças. Da tribo de Simeão, 7.100 guerreiros valentes, preparados para a guerra. Da tribo de Levi, 4.600 guerreiros, incluído Joiada, chefe da família de Arão, com 3.700 homens sob seu comando, e Zadok, jovem guerreiro valente, com 22 oficiais, membros de sua família. Da tribo de Benjamim, parente de Saul, 3.000 guerreiros. Até então, a maioria dos homens de Benjamim tinha permanecido leal a Saul. Da tribo de Efraim, 20.800 guerreiros valentes, cada um deles muito respeitado em seu próprio clã. Da meia tribo de Manassés, a oeste do Jordão, 18.000 foram indicados por nome para ajudarem Davi a se tornar rei. Da tribo de Issacar, 200 chefes com seus parentes. Todos eles entendiam bem os acontecimentos daquele tempo e sabiam qual era o melhor caminho para Israel seguir. Da tribo de Zebulon, 50.000 guerreiros treinados, estavam bem armados e preparados para a batalha e eram inteiramente leais a Davi. Da tribo de Naftali, 1.000 oficiais e 37.000 guerreiros armados com escudos e lanças. Da tribo de Dan, 28.600 guerreiros, todos preparados para a batalha. Da tribo de Asser, 40.000 guerreiros treinados, todos preparados para a batalha. Do lado leste do rio Jordão, onde habitavam as tribos de Ruben e Gade, e a meia tribo de Manassés, 120.000 soldados, equipados com todos os tipos de armas. Todos esses eram homens de combate e se apresentaram voluntariamente para servir nas fileiras. Eu quero enfatizar o verso 32. O texto diz assim: dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. Amém? Pode se assentar. Eu vou ler na revista e corrigida esse versículo 32, ele diz assim: dos filhos de Issacar, destros da ciência do tempo, para saberem o que Israel devia fazer, 200 dos seus chefes e todos os seus irmãos que seguiam a sua palavra. Na nova versão transformadora diz assim: a tribo de Issacar, 200 chefes com seus parentes, todos eles entendiam bem os acontecimentos daquele tempo e sabiam qual era o melhor caminho para Israel seguir. E na NVI, da tribo de Issacar, 200 chefes que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância, comandavam todos os seus parentes. Eu gostaria de falar, dentro dessa reflexão que está acontecendo nos dias semanais aqui sobre Descomplique, eu gostaria de falar sobre isso, chamados para direcionar. A ideia é que a gente venha refletir sobre o nosso chamado e descomplicá-lo, entendendo o nosso papel como igreja, entendendo o que Deus espera de cada um de nós, diante de tantos desafios que nós temos hoje, nos nossos dias. O mundo, ele sofre constantes mudanças, e parece que, cada vez mais, as mudanças têm sido mais aceleradas, ou a nossa percepção, pelo menos, tem sido diferenciada sobre o impacto dessas mudanças e transformações. Podemos citar aqui as transformações tecnológicas. Se você parar para observar, em 30 anos veio uma avalanche que mudou a nossa maneira de viver. Sim ou não? Deixa eu fazer uma enquete rápida com vocês aqui. Tem alguém nesse ambiente que não tem celular? Levanta a mão. Temos uma pessoa. Temos alguém nesse ambiente aqui que não tem rede social nenhuma, nem WhatsApp? Tudo viciado, né? Antigamente, as coisas eram bem diferentes. Hoje, se você quer assistir um filme, você faz o que hoje? Netflix?
Você quer ouvir uma música? Spotify. 30 anos atrás, a gente não fazia ideia, né? A internet estava surgindo, não tinha nada disso. Pergunta para o seu pai, para a sua mãe, para um avô, o que você fazia para ouvir música? Ele vai encontrar lá um bolachão, né? Um disco de vinil, uma vitrola, e vai dizer, era assim. As coisas mudaram. Estamos diante de uma tela constantemente, e eu falo bastante desse assunto. Nada é neutro. Tudo que se recebe, tudo que entra, tem moldado e influenciado vidas. E nessas mudanças drásticas, talvez o que a gente não parou para observar, é como a mentalidade das pessoas, e as ideias das pessoas, os princípios das pessoas, os valores das pessoas, têm sido alterados. Repito, nada é neutro, nenhuma cultura é neutra. E aquilo que é compartilhado, por exemplo, em tela para nós o dia todo não é neutro. Se você der uma observada nos conteúdos que chegam diante de nós, seja nas redes sociais, né, nas grandes mídias, mas principalmente hoje nas telas dos celulares, você vai perceber que pelo menos, isso já tem várias pesquisas, mas pelo menos 50% do conteúdo que tem impactado as nossas vidas e principalmente as novas gerações que estão vindo aí, ou vai falar de gênero, ou vai falar de feminismo, ou vai falar de marxismo, ou vai falar dessas ideologias que às vezes, e na sua grande maioria, tentam desestruturar as bases da nossa fé. E nós, como igreja, estamos diante de tudo isso aí. Se você observar, por exemplo, a questão do padrão familiar, como mudou nos 50 últimos anos. O divórcio entrou num padrão de normalidade assustador, fora da igreja, infelizmente, dentro da igreja. A questão da dependência, seja dependência química ou das drogas legalizadas, principalmente o álcool, nessa nova geração, está tomando proporções absurdas. Já tem dados que chegam a dizer que 20% da população brasileira já tem algum nível de dependência no álcool. O mundo está mudando. Tem coisas boas acontecendo também? Podemos dizer que sim. Oportunidades, podemos dizer oportunidades profissionais, o conhecimento de fácil acesso, a comunicação ao redor do mundo instantânea. Tem muitas coisas que pode gerar sim oportunidade. Porém, o que está faltando, sabe o que é? O que está faltando é gente crente, direcionada pelo Espírito Santo, convertida na alma, que se posiciona diante de todos esses desafios e direciona. Por isso, a gente precisa parar para refletir sobre o nosso chamado, a fim de descomplicar, talvez, aquilo que parecia tão simples lá no início, e se tornou tão complexo nos nossos dias. Mas eu não quero que você saia daqui achando que Deus chamou você apenas para ser um espectador de culto ou seguidor de perfil evangélico nas redes sociais. Deus te chamou para você direcionar vidas. Você pode falar isso para quem está do seu lado? Deus te chamou para direcionar? E Lucas 12, 54 e 56, eu já falei uma vez desse texto aqui. Jesus dá uma bronca na multidão, a multidão que o seguia, a multidão que tinha muitos fãs, alguns discípulos e muitos fãs. O texto vai dizer assim que Jesus olha para a multidão, falando: quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, vocês logo dizem, vai chover, e assim acontece. Quando sopra o vento do sul, vocês dizem, vai fazer calor, e assim ocorre. E daí a bronca de Jesus, palavra dura: hipócritas, vocês sabem interpretar os aspectos da terra e do céu. Vocês são bons em interpretar clima. Olha as nuvens e sabe dizer o que vai fazer. A pergunta de Jesus é: como não sabem interpretar o tempo presente? É claro que Jesus ele falava do fato do Messias estar ali.
diante deles, e os estudiosos não conseguiam enxergar aquilo que estava ali palpável. 2000 anos se passaram, mas eu permito que o Espírito Santo me confronte com essa pergunta: como não consegue interpretar o tempo presente? Gente, tudo está se afunilando. A gente percebe que aquilo que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo sobre os últimos dias está palpável. Cada vez mais a ganância, a avareza, o egoísmo, o amor se esfriando, está tudo culminando. Consequentemente, como eu disse, as mudanças nos engolindo. E Deus espera que nós venhamos nos posicionar. Eu escolhi esse texto inicial, né, que fala de uma das tribos, a tribo de Issacar. Porque todo o contexto ali, você vai perceber. As 12 tribos estavam prontos para a guerra. O tempo inteiro vai dizer: guerreiros valentes, homens de combate, homens fortemente armados, líderes bélicos. Mas de repente, no meio lá, 200 líderes da tribo de Issacar. E o texto vai dizer: homens sábios que sabiam interpretar o tempo, para dizer ao povo de Israel o que se deveria fazer. O contexto desse texto vai falar a respeito de como Davi conseguiu ir construindo o seu reinado, principalmente depois ali da morte de Saul. Um pouco antes, mas principalmente depois da morte de Saul. Então nós temos essa lista aqui dizendo. E me chama a atenção a questão dos filhos de Issacar, porque nós precisamos aprender com esses 200 líderes que sabem interpretar o tempo para dar uma direção. Pastor Ledial, da onde vem esse nome Issacar? Issacar, ele é um dos filhos de Jacó, que daí deriva, então, você conhece a história lá de Gênesis, as 12 tribos. Ele é o 5º filho da esposa Lia de Jacó. Não teve grandes destaques ao longo da história. Você vai observar algumas menções interessantes. Por exemplo, nós sabemos que todos eles vão para o Egito, lá quando José se revela aos seus irmãos. Nós vamos ver então que passado muito tempo, em torno dos 400 anos, vem a escravidão, e a gente sabe que daí Moisés se levanta para tirar o povo. Quando Moisés tira o povo do Egito, da escravidão do Egito, é feito 2 recenseamentos. No primeiro recenseamento, essa tribo tem 54.400 homens acima de 20 anos, pronto para a batalha. No segundo recenseamento, que acontece um tempo depois, já são 64.300. São informações que nós temos. Quando eles entram na terra prometida, nós vamos ver que entre os juízes não tem também grande destaque dessa tribo. Vai ter um homem chamado Tolá. E a Bíblia vai nos dizer que ele lidera ali por 23 anos o povo de Israel. Não tem muito destaque. E daí depois a gente então chega nesse texto, onde nós vamos ver ali no período dos reis já, agora esses 200 líderes que sabiam interpretar o seu tempo. E o que me chama a atenção nessa descrição, que nós temos ali, como eu falei, uma descrição de um exército pronto para a guerra, mas esse destaque, né, desses 200 líderes que sabem interpretar o tempo. A Bíblia está nos dizendo que sim, para as batalhas a força é preciso, mas não só força, é preciso também a sabedoria. Interessante que nesse contexto algumas tribos recebem destaque, né? Por exemplo, de Benjamim vai falar que os arqueiros eram extremamente habilidosos. Da tribo de Gade vai falar que haviam homens hábeis com escudo e calança. E olha só que interessante a informação: o mais fraco deles era capaz de enfrentar 100 soldados, e o mais forte de enfrentar até 1000 soldados. Agora, e nenhum outro vai falar que tinha sabedoria, a não ser a tribo de Issacar. Para a nossa vida, para o nosso contexto, para exercermos o nosso chamado, é preciso sim ter força, ter empenho, ter ousadia. É preciso gastar energia numa direção, mas a gente não pode esquecer de buscar a sabedoria para interpretar esse tempo.
e se colocar como resposta para essa geração. Alguém, como mostra essa pequena ilustração, alguém que sabe apontar a direção certa. Deixa eu voltar para fazer algumas enquetes com a gente aqui nessa noite. Na sua opinião, a maioria da população, vamos falar brasileira, faz escolhas sábias no seu dia a dia? Você está fazendo escolhas sábias no seu dia a dia? Amém? Nós somos escolhidos por Deus. Nós temos a palavra. Nós temos o Espírito Santo. Mas se a gente percebe que tem muitas pessoas que estão tomando decisões erradas, se espera que nós, o povo de Deus, devemos tomar as decisões certas, mas não apenas para nós, porque a sabedoria, ela sempre está ligada a uma vida altruísta. A verdadeira sabedoria, ela está conectada a uma vida altruísta. Aquele que se diz sábio, mas mantém o egoísmo, está alicerçado numa falsa sabedoria. Por que, pastor Ediel? É simples. A sabedoria, de acordo com os céus, começa com o temor ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, isso vai ficar claro para cada um de nós. A verdadeira sabedoria, que de fato alicerça a vida em rocha sólida, ela não é baseada na quantidade de informações que nós recebemos, mas ela é baseada nas decisões que nós tomamos e que traz resultados eficientes, edificantes, a curto, a médio, mas principalmente a longo prazo. Essa geração que nós temos é uma geração imediatista. Tudo é para agora, tudo é para já. E as decisões são tomadas de maneira equivocada, apenas naquilo que os olhos podem ver. Mas Deus continua procurando os filhos de Issacar, que conseguem olhar para todo o contexto, escolher o caminho certo e direcionar. Quando nós olhamos para a palavra, isso é algo muito claro. A sabedoria, ela nos faz enxergar além da lógica. A sabedoria que vem de Deus vai muito além do que os olhos podem ver. Podemos pegar exemplo simples. Josué, homem que foi o braço direito por um bom tempo a Moisés. A Bíblia vai nos dizer que desde o início ele se coloca como solução, porque ele enxerga que até mesmo decisões extremamente assustadoras, como tirar o povo do lado do Nilo para levar para o meio de um deserto, é Deus direcionando, é Deus guiando, porque algo grandioso iria vir. É difícil agir fora da lógica e da razão humana. Para isso precisa a sabedoria que vem dos céus, essa conexão com Deus. Foi assim que Davi não apenas ocupa o trono, mas ele consegue enxergar uma necessidade de Israel entrar num novo nível de espiritualidade. E ele decide construir uma casa ao Senhor. Mesmo não podendo ser ele, quem vai de fato construir, é o filho dele, mas ele prepara tudo, porque ele tem esse discernimento. É preciso nós honrarmos e lembrar no nosso coração da adoração ao Senhor. Sabedoria de uma jovenzinha mulher, lá de Nazaré, que quando recebe a visitação do Espírito Santo, afirmando que ela, uma desconhecida, fora do radar dos homens, ela seria a mãe do Messias, mesmo sabendo do imediatismo daquele momento que seria repudiada, humilhada, correndo até risco de morrer, mas ela responde: faça em mim a tua vontade, faça em mim o teu querer. É isso que precisa acontecer com cada um de nós. Deus nos chama para, com a sabedoria que vem dele, olharmos além do hoje.
enxergarmos os riscos de amanhã, mas nos posicionarmos direcionando essa geração para isso. Eu pergunto para você, o que você tem feito em nossos dias para proteger a sua vida, a sua mente, o seu coração, a sua família e aqueles que estão perto de você, aqueles que Deus confiou para que você de fato os direcione? Meus irmãos, os dias continuam sendo muito maus. Muito maus. E como eu tenho falado, infelizmente, aquilo que a gente está vendo acontecer, né? Essa semana, mais aí um atentado numa escola, aquilo que a gente também venceu na nossa realidade aqui de Blumenau, o índice de suicídio de jovens e adolescentes aumentando, de idosos aumentando, a imoralidade em proporções assustadoras, o egoísmo dominando os corações. Infelizmente é só a ponta do iceberg o que nós ainda veremos. Porém, em todas as etapas da história da humanidade, havia um remanescente que estava aberto para receber a sabedoria dos céus. Um povo que descomplicava o propósito de vida, não se permitia ser confundido por coisas vãs, fúteis e passageiras, e sabia apontar uma direção. Você foi chamado para ser esse povo, como os filhos de Issacar. Pastor Lediel, como que nós podemos fazer para recebermos mais sabedoria? Como eu falei, começa com o temor do Senhor. Mas o apóstolo Tiago, ele também vai dizer, lá no capítulo 1, verso 5, se algum de vocês está tendo falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade. Peça ao Senhor: Senhor, eu preciso de sabedoria, e essa tem sido a minha oração constante, sabedoria para orientar os meus filhos nesse tempo, com tantas influências que eles recebem ali na mídia. Me dê sabedoria, Senhor. Senhor, eu preciso de sabedoria, no meu caso, para exercer bem o ofício de pastor, e venha direcionar o povo no caminho certo nesse tempo. Você precisa orar, pedindo a sabedoria como lidar com as questões do seu casamento, do seu trabalho, com as pessoas que estão ali, às vezes estão alienadas e com uma mentalidade totalmente diferente, mas você conhece o caminho certo e você precisa buscar essa sabedoria em Deus para comunicar e apontar o caminho certo. Nós precisamos de sabedoria. A palavra de Deus também vai nos dizer que o Senhor, Ele confia aquilo que está na sua alma, os segredos, aos que o temem e fazem conhecer a sua aliança. Então, o pastor Lediel, é só orar, pedir a Deus e isso vem junto com o preço que você paga. Primeiro, o preço de manter essa conexão com os céus e não cair nas distrações do dia a dia. E segundo, o preço, lá em Provérbios 4:7 diz assim: o conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria, use tudo o que você possui para adquirir o verdadeiro entendimento. É isso. E deixa eu falar para os irmãos mais uma vez o que eu sempre falo, está aqui. Atravessou os séculos e chegou até nós a fonte de sabedoria mais importante de toda a história da humanidade, a palavra de Deus, inspirada pelo nosso professor perfeito, o Espírito Santo. O que a gente precisa está aqui. A gente deve meditar, memorizar, se alimentar, se fortalecer, obedecer à palavra de Deus. Atacam a Bíblia de todas as formas, de todos os jeitos, e desde o início foi assim, ela permanece até hoje, mas pode ter certeza, cada vez isso vai se tornar mais evidente. Como todo dia tem alguém fazendo vídeo queimando Bíblia, alguém querendo atualizar Bíblia, seja artista ou seja falsos pastores, vai acontecer o tempo inteiro. Agora, quem se permite
direcionar por essa palavra, sabe que é fonte de vida, é luz do caminho, é base sólida para estabelecer-se. A gente precisa amar a palavra, obedecer a palavra e adquirir o verdadeiro conhecimento que vem da palavra. E é claro, o nosso diálogo com o amigo Espírito Santo. Jesus, quando foi nos revelar essa promessa, em João capítulo 14, nós temos isso de uma maneira bem clara. Ele vai dizer assim: eu pedirei ao Pai, e Ele dará outro conselheiro para estar com vocês sempre. A direção que Deus espera que nós, como agente de luz, venhamos compartilhar com essa geração, vem dos conselhos que nós recebemos do Espírito Santo. Mas na frente, Jesus, ainda dentro desse contexto, vai dizer assim: o Espírito Santo, o conselheiro que o Pai enviará, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Todos os tempos teve desafio. Tempo dos filhos de Sacar, tempo da igreja primitiva, dos apóstolos, sempre teve desafio. Eles fizeram a diferença e foram relevantes, porque permitiram que o coração estivesse aberto à voz do Espírito Santo. Eu quero vos lembrar que o Espírito Santo, ele é orientador. Quando a gente olha para a palavra, desde o início, nós vamos ver isso de uma maneira muito clara. João 14, 26, que nós mencionamos, fala que ele faz nos lembrar das orientações que Jesus já ensinou para nós e que os evangelistas registraram. Quando a gente olha já lá a história do próprio início do Novo Testamento, aquele ancião Simeão, que estava aguardando a chegada do Messias, o texto vai dizer que o Espírito Santo já havia orientado que ele não morreria sem ver a salvação de Israel. Na igreja primitiva, Paulo vai dizer assim, lá em Atos capítulo 20, verso 23, eu sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos estão esperando por mim. Hebreus 10 e 15 vai dizer assim, o Espírito Santo testifica a verdade. Gente, já parou para pensar que o Espírito Santo, ele é o conselheiro, o nosso professor, o nosso amigo, está conosco, ele já conhece o amanhã e ele pode passar para cada um de nós as orientações precisas e corretas do que nós devemos fazer, o caminho que nós devemos seguir e como se posicionar para direcionar as outras pessoas. O Espírito Santo. Nesse fim de semana que passou, nós tivemos o workshop dela, e eu ministrei uma palavra junto com a minha esposa. E a Júlia contava um pouco de alguns testemunhos da nossa família, né? De certo momento que o Espírito Santo orientou ela para que não entregasse tudo muito mastigadinho nos devocionais que nós fazemos com os nossos filhos, mas que deixassem eles ler a Bíblia. E de fato, como eles cresceram ali na pré-adolescência e agora na adolescência, quando começaram então eles a tomar esse posicionamento de fazer os seus discipulados e assumir essa responsabilidade. Tantas coisas a gente tem visto o Espírito Santo direcionar, inclusive coisas que têm acontecido na nossa igreja, que veio dos céus e só deram certo, não porque a liderança é boa, ou perfeita, ou sabem demais, é porque nasceu no Espírito Santo, e o Espírito Santo tem direcionado e conduzido a igreja. Ei, aquilo que quem sabe tem angustiado o seu coração, fala mais para o Espírito Santo. Ouça a orientação do Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo falar. E como eu sempre digo,
Nesse mundo barulhento, você só consegue discernir o que o Espírito Santo fala se você faz as outras vozes se silenciarem. Enquanto outras vozes estiverem acesso ao seu coração, você não vai conseguir ouvir a direção clara do Espírito Santo, que orienta, direciona, ele mostra o caminho. O Espírito Santo é quem também nos capacita para que coisas extraordinárias aconteçam. Mais uma vez repito, não na nossa força, mas na graça que vem dele. Atos 1:8. Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. É claro que a palavra testemunha, ela é uma palavra muito forte, que fala de alguém que é mártir, ou seja, um mártir em potencial, alguém que com a sua vida testifica aquilo que recebe dos céus, está disposto a ir até o final, se preciso for, com a própria vida, para viver essa direção do Espírito Santo. E como eu disse, esse Espírito que é fonte de sabedoria, ele consola, ele orienta, ele aconselha, ele encoraja. Olhando para a palavra fica claro disso. Atos 4:31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra. E aqui deixa eu abrir um parênteses, para quem sabe espelhar diante da palavra talvez algo que nós como igreja estamos vivendo: acanhamento. Para em algumas situações não usar a palavra acovardamento. A gente sabe que depois que prendem Jesus, os discípulos ficam receosos. Depois que Jesus é crucificado, eles somem. E só vão voltar a ter um pouco de coragem quando Jesus reaparece ressurreto. Mas eles estavam fechados em casa, ninguém entrava. Passa-se 50 dias, dia de Pentecoste. Eles estavam numa busca em oração, para sintonizar o coração com os céus e receber aquilo que Deus havia prometido. Quando o Espírito Santo vem, os capacita e os direciona, os covardes se tornam corajosos. Eles não têm medo de sair e proclamar o que está acontecendo. Eles não têm medo de, através do poder que há em Cristo Jesus, ver milagres acontecendo, orar pelos enfermos, expulsar os demônios. E eles não têm medo das perseguições que possam surgir. Quando prendem os apóstolos, a resposta deles é uma só: muito mais vale nós obedecermos os céus do que os homens. Eu não tenho dúvida que no Brasil, olhando para a realidade desse tempo, as coisas vão se afunilar de tal maneira que os verdadeiros cristãos serão presos, convidados a se calarem, e muitas vezes forçados a se calar. É só você ler o que está acontecendo nos nossos dias. Não vou dizer que pastores aí oraram de maneira certa ou não sobre a figura do presidente, mas está vindo decreto para que as orações sejam canceladas. Pastores presos por pregar a verdade. Um cancelamento total nas mídias sociais para aqueles que dizem que os pecadores vão para o inferno. É o que a gente está vendo. E Deus espera que nós tenhamos esse discernimento para se posicionar. E se nós, através de um voto na urna, não estamos conseguindo fazer grandes diferenças na nossa nação, se espera-se com a tua vida
na sua família, na sua casa, na sua maneira de viver, você não esteja se acovardando e entrando na onda do mundo. Porque mesmo que todos se levantem com essas ideias absurdas, pregando o contrário, você precisa ter uma convicção. A verdade, queira eles ou não, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E não é porque a maioria vive uma confusão que colhem isso e os resultados são evidentes na sua alma, mas não é porque a maioria está dizendo que a gente vai aceitar. Nós estamos dispostos a lutar pela verdade. Jesus e os seus ensinamentos são a verdade. Não há outro caminho para Deus e para a salvação a não ser Jesus. E por isso que nós vamos sim obedecer a palavra. Como igreja, nós precisamos fazer a leitura desse tempo, o que está acontecendo na nossa nação, na nossa cidade, no nosso bairro, na escola dos nossos filhos, nos celulares que estão dentro da nossa casa, trazendo essas ondas que não são neutras. Nós precisamos estar atentos. Vocês me entendem? Amém? Que nós venhamos então descomplicar esse chamado para direcionar. Até porque, e aqui eu caminho para a reta final dessa reflexão de hoje, até porque a sabedoria que vem dos céus, a verdadeira sabedoria, ela não te deixa neutro nesse mundo. A verdadeira sabedoria que vem dos céus não faz você ter uma mentalidade medíocre, achando que entra ano e sai ano, comi, engordei, está tudo bom, você não fez nada de transformação. Não fomos chamados para isso. Nós somos chamados para transformar esse mundo. Nós somos chamados para direcionar ao caminho certo. Quando eu olho esse texto, fica bem claro, dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer. Ou seja, não vamos ser colecionadores das verdades para que fique entre nós. Nós vamos mostrar o que deve ser feito, qual caminho deve ser seguido. Eu imagino, a Bíblia não vai relatar isso, eu imagino que aqueles 200 líderes da tribo de Issacar, e o texto vai dizer que eles direcionavam já a sua família, a casa estava com eles. Olha que interessante isso, porque não é alguém que segue alienado e abandona quem ama, está todo mundo junto ali. Eu imagino muitos questionando, e aí? Nós vamos seguir as propostas de Saul ou de Davi? Será que esse Davi é mesmo escolhido do Senhor para governar Israel? Eu acredito que muitos questionamentos, muita oposição surgiu naquele contexto ali. Mas esses 200 se posicionaram com convicção, olharam e viram realmente que Deus era com Davi. E estavam ali, orientando o povo. Nós vamos lutar para que Davi se torne o rei de Israel. Meus irmãos, nenhuma dessas palavras que chegou até nós é para apenas ficar na sua mente. A palavra deve ser guardada no coração para inflamar a sua alma e te levar num posicionamento de gerar vida onde você está, de fato compartilhar a vida que você recebeu de Deus. Memorize versículos, escreva na parede do seu quarto se preciso for, mas se não estiver na sua vida,
exalando vida, exalando sabedoria, exalando a direção. Como eu disse, o verdadeiro conhecimento e a verdadeira sabedoria que vem dos céus, que nos faz enxergar além do óbvio, não é apenas para nós. Então, eu já falei, eu vou repetir. A nossa geração, extremamente privilegiada, porque só em português a gente deve ter umas 20 e poucas, 30 versões da Bíblia traduzida. Privilégios são responsabilidades. Eu já falei nesse púlpito e eu volto a repetir hoje para você entender bem isso. Cada culto que você vem, você também, além de desfrutar de um privilégio, você coloca um pouquinho mais de responsabilidade sobre os seus ombros. Por quê? Porque se espera que o conhecimento está aumentando. Mas não é para ficar neutro. É para gerar vida, transformação, impactar e transformar essa sociedade. Nós temos sentido que estamos numa reta final de últimos dias, por tudo que está acontecendo. É claro que eu não vou cair em erros como alguns pastores e outras pessoas já caíram, de querer estabelecer uma data para a volta do Senhor. Jamais farei isso. Agora, o coração daqueles que estão ligados com os céus percebe que esse mundo está ficando cada vez mais insuportável para quem de fato pertence ao reino eterno. E vai ser assim. Cada vez mais vai ficar evidente que nós não somos daqui. A nossa morada não é aqui. Cada vez vai ficar mais desconfortável para aqueles que desejam viver de uma maneira diferenciada. Então virá o fim. Deus nos levará e nós voltaremos para governar com Ele. Eu creio que não está longe. Até lá, coração preparado, clareza no chamado, dando direção para aqueles que Deus nos confiou. O povo está perdido. As pessoas estão perdidas. A confusão reina no coração das pessoas. Mas aqueles que desfrutam da verdade, conhecem a verdade, caminham com o Espírito Santo, esse sabe o que fazer, aonde chegar, o que praticar, qual direção seguir, que a gente precisa se posicionar. Vamos ficar em pé? Se coloque em pé nesse momento. Eu finalizo lembrando você que Deus atua nesse mundo é através da sua vida. Somos continuação do ministério de Jesus. Coloquei aqui a conclusão de um livro que eu estou escrevendo sobre liderança na era digital. O conhecimento, mais do que nunca, está disponível a todos. Porém, a grande maioria das pessoas se enchendo de futilidades. Nunca foi tão fácil ganhar dinheiro como os nossos dias, mas que está sendo desperdiçado em bobagens ou em vidas pecaminosas. Virou moda ser influencer, ter seguidores, porém a maioria influenciando para o mau caminho. A comunicação virou instantânea ao redor do mundo. Porém, nunca houve tanta falta de comunicação debaixo do mesmo teto. Desconhecidos morando na mesma casa. Se trabalha da onde quiser. A tecnologia facilitou muitas coisas na vida. Mas a grande reclamação: estou sem tempo.
Estou sem tempo. Há entretenimento para ser consumido além da possibilidade dessa vida. Nunca houve tanta fonte de entretenimento. Porém também, nunca houve tantas vidas vazias. É a realidade. Mas existe um povo que conhece a verdade. Um povo que não tem uma sabedoria limitada a livros, mas que vem dos céus. A graça do Espírito Santo faz enxergar além do que os olhos podem ver. Deus espera que esse povo nos nossos dias se posicione e dê a direção.